Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer uma regravação de um artigo que eu coloquei no canal e me avisaram que estava com defeito de áudio, tá? Então é desse livro, Histéricos no Poder, volume 8 do Olavo, tá? Bom, mas antes de dar seguimento, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm comentado os vídeos, pedir que continuem comentando, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Sempre que eu posso eu responderei a todos os comentários no vídeo, tá bom? Na descrição também dos vídeos geralmente eu deixo o link para os meus cursos, ou o link do livro, enfim. Tá? Algumas informações aí que vocês poderão buscar, tá? Então, vamos lá. O nome é Histéricos no Poder. Também gostaria de pedir desculpas porque eu estou um pouco resfriado, mas enfim, vamos lá. Uma das experiências mais perturbadoras que tive na vida foi a de perceber, de novo e de novo, ao longo dos anos, o quanto é impossível falar ao coração, à consciência profunda de indivíduos que trocaram sua personalidade genuína por um estereótipo grupal ou ideológico. Diga você o que disser, mostro-lhes mesmo as realidades mais óbvias e gritantes, nada os toca. Só enxergam o que querem. Perderam a flexibilidade da inteligência. Trocaram-na por um sistema fixo de emoções repetitivas acionadas por um reflexo insano de autodefesa grupal. No começo, não é bem uma troca. O estereótipo é adotado como um revestimento, um sinal de identidade, uma senha que facilita a integração do sujeito num grupo social e, libertando-se do seu isolamento, faz com que ele se sinta até mais humano. Depois, a progressiva identificação com os valores e objetivos do grupo vai substituindo as percepções diretas e os sentimentos originários por uma imitação esquemática das condutas e trejeitos mentais do grupo, até que a individualidade concreta, com todo o seu mistério irredutível, desapareça sob a máscara da identidade coletiva. Lendo esse trecho aqui, é interessante vocês olharem que eu gravei no canal um que se chama O Imbecil Juvenil. Essa atitude lembra muito aquela descrita ali pelos jovens, né? A necessidade da sensação de pertencimento. Tá? E o histérico, clinicamente falando, é aquele que fala não o que ele vê, descreve não o que ele vê, mas o que ele sente. Né? Bom, essa transformação torna-se praticamente inevitável quando a unidade de um grupo tem uma forte base emocional, como acontece em todos os movimentos fundados num sentimento de exclusão, discriminação e similares. Não me refiro, é claro, aos casos efetivos de perseguição política, racial ou religiosa. A simples reação a um estado de coisas objetivamente perigoso não implica nenhuma deformação da personalidade. Ao contrário, quanto mais exageradas e realistas são as queixas grupais, tanto mais facilmente elas fornecem ao militante um versante de identidade pessoal, precisamente porque não tem outra substância, exceto a ênfase mesma no discurso que as veicula. A dessensibilização da consciência profunda corresponde, em contrapartida, uma hipersensibilização da superfície, uma susceptibilidade postiça, uma predisposição ao sentir-se ofendido ou ameaçado por qualquer coisinha que se oponha à vontade do grupo. No curso desse processo, é inevitável que o amortecimento da consciência individual traga consigo o decréscimo da inteligência intuitiva. As capacidades intelectuais menores, puramente instrumentais, como o raciocínio lógico verbal ou matemático, podem permanecer intactas, mas o núcleo vivo da inteligência, que é a capacidade de aprender no relance o sentido da experiência direta, sai completamente arruinado, às vezes
para sempre. Quando o Olavo escreve isso aqui também, lembra muito quando Freud escrevia acerca da psicologia das massas, né? Ele ia dizer que sempre quando o ser humano se integra ao movimento de massa, ele tende, é inevitável que ele rebaixe o seu padrão moral, o seu padrão de consciência. Enfim, a partir daí, qualquer tentativa de apelar ao testemunho interior dessas pessoas está condenada ao fracasso. A experiência que elas têm das situações vividas tornou-se opaca, encoberta sob densas camadas de interpretações artificiais, cujo poder de expressar as paixões grupais serve como um sucedâneo hipnoticamente convincente da percepção direta. O indivíduo sente que está expressando a realidade direta quando seu discurso coincide com as emoções padronizadas do grupo, com os desejos, temores, preconceitos e ódios que constituem o ponto de intersecção, o lugar geométrico da unidade grupal. O mais cruel de tudo é que, como esse processo acompanha para e passo o progresso do indivíduo no domínio da linguagem grupal, são justamente os mais lesados na sua inteligência intuitiva que acabam se destacando aos olhos de seus pares e se tornando os líderes do grupo. Um grau elevado de imbecilidade moral coincide aí com a perfeita representatividade que faz o indivíduo porta-voz por excelência dos interesses do grupo e, na mesma medida, o reveste de uma aura de qualidades morais e intelectuais perfeitamente fictícias. Esse parágrafo aqui me lembra quando Dostoiévski escreve que o ser humano, aquele que consegue fazer sucesso socialmente, ele tem que ter uma imbecilidade meio que inata, inerente a ele mesmo, né? Não conheço um só líder esquerdista, petista, gaysista, africanista ou feminista que não corresponda ponto por ponto a essa descrição que corresponde, por sua vez, ao quadro clássico da histeria. O histérico não sente o que percebe, mas o que imagina. Quando o orador gaysista aponta a presença de 100 e poucos homossexuais entre 50 mil vítimas de homicídios como prova de que há uma epidemia de violência anti-gay no Brasil, é evidente que seu senso natural das proporções foi substituído pelo hiperbolismo retórico do discurso grupal, que no teatro da sua mente vale como reação genuína à experiência direta. Esse quadro de histeria é muito bem descrito também num livro que se chama A Mentalidade Esquerdista, onde um psiquiatra vai fazer a associação dessa mentalidade com uma espécie de doença mental, em que você substitui o pai, seu pai verdadeiro, né, pelo Estado, né? Enfim, quem tiver interesse, o livro se chama A Mente ou a Mentalidade Esquerdista, que é publicado no Brasil pela Vida Editorial também. Quando a esposa americana, armada de instrumentos legais para destruir a vida do marido em 5 minutos, continua se queixando de discriminação da mulher, ela evidentemente não sente a sua situação real, mas o drama imaginário consagrado pelo discurso feminista. Quando o presidente mais mimado e blindado da nossa história choraminga que levou mais chicotadas que Jesus Cristo, ou acrescentando aqui ao artigo quando ele diz que não era necessário confessar antes de comungar porque ele não tinha pecados, aí vocês têm uma noção de quem era o presidente na época desse artigo, que eu falarei no final, ele literalmente não se enxerga. Enxerga um personagem de fantasia criada pela propaganda partidária e acredita que esse personagem é ele. Todas essas pessoas são histéricas no sentido mais exato e técnico do termo. Quem tiver curiosidade a ler sobre o tema histeria, tem um livro que se chama Histeria, de um autor inglês que se chama Christopher Bollas. É bem interessante. É um livro mais direcionado à área da psicanálise, contudo, para quem tem interesse de explorar esse tema, é bem interessante. E se não se sentem nem a realidade da sua situação pessoal imediata, como poderia ser sensíveis ao apelo de uma verdade que não chega a eles
por via direta e sim pelas palavras de alguém que teme, que odeiam e que só consegue enxergar como um inimigo a ser destruído? A raiz de todo diálogo é a desenvoltura da imaginação que transita livremente entre perspectivas opostas, como a de um espectador de teatro que sente como se fossem suas as emoções de cada um dos personagens em conflito. Essa é também a base do amor ao próximo e de toda convivência civilizada. A presença de um grande número de histéricos nos altos postos de uma sociedade é garantia de deterioração de todas as relações humanas, de proliferação incontrolável da mentira, da desonestidade e do crime. 12 de dezembro de 2012. Aqui vocês já sabem quem era o presidente nessa época e a referência contida no texto.